E aí galera, tudo bem? Vamos continuar aqui com os vídeos um pouco mais, com umas explicações um pouco mais refinadas sobre alguns itens. Esse vídeo eu vou falar sobre quantidade de movimento e impulso de força. Beleza? Vamos lá. Bom, quantidade de movimento. O que é a definição de quantidade de movimento? Bom, movimento, como a gente já falou, todos os corpos aí do universo, né? Nós estamos em movimento. Sempre em movimento, em relação a alguma coisa, nós estamos em movimento. Por isso estudar o movimento é tão importante, né? E aí nesse estudo vem a ideia de quantificar esse movimento. Poxa, quanto de movimento eu tenho ou eu não tenho, né? Por isso que veio essa definição de quantidade de movimento. E o que é a quantidade de movimento? Que também é conhecido como momento linear. São sinônimos. Então, se vier alguma questão, o momento linear de um corpo é tanto. É a mesma coisa que quantidade de movimento. O que ele é? Ele é o produto da sua massa vezes a velocidade. Então, você pega uma massa m de qualquer corpo, multiplica pela velocidade desse corpo, você vai ter a quantidade de movimento dele. Por causa da velocidade ser uma grandeza vetorial, que tem módulo, direção e sentido, a quantidade de movimento também vai ser. Por quê? A quantidade de movimento não é uma grandeza escalar, que é a massa, vezes uma grandeza vetorial. Então, uma grandeza escalar vezes uma grandeza vetorial é uma grandeza vetorial. Então, a quantidade de movimento, ela tem sim módulo, direção e sentido. Apesar de que, na grande maioria dos exercícios, a gente vai trabalhar só com um módulo dessa quantidade de movimento. Mas a direção, a gente, é claro, tem que levar em consideração a direção, e aí nós vamos levar em consideração isso com sinais de mais ou menos, se a direção é para um lado ou se é para o outro. Beleza? Para que ela serve, né? Ela auxilia no estudo de colisões, no estudo de transferência de movimento, e assim vai. Principalmente no estudo de colisões e transferência de movimento, beleza? Aqui deixei uma observação, quero que vocês guardem isso, que a gente vai ver mais pra frente. Pela segunda lei de Newton, lembram das três leis de Newton? Primeira lei é a lei da inércia, então se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, ou se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, até que haja uma força externa nesse corpo. Se não houver força externa nele, ele vai continuar parado se estiver parado, vai continuar em movimento se estiver em movimento. A segunda lei de Newton é a lei que diz que a velocidade ou a aceleração que um corpo vai desenvolver, ela é proporcional à força aplicada por ele, que é aquela formulinha lá de força igual a massa vezes aceleração. Então você aplicou uma força em qualquer corpo, ele vai ter uma aceleração proporcional a essa força. Beleza? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, para toda força, existe uma outra força de mesma intensidade, né, de mesmo módulo, de mesma direção, porém de sentido oposto, agindo sobre o corpo. Tá bom? Então, guardem essa informação. Então, acabamos de definir quantidade de movimento. Quantidade de movimento é massa do corpo vezes a velocidade desse corpo. Bom, e quando eu não tenho força dissipativa, o que é uma força dissipativa? Que consome energia, né? Ou força externa. Se eu não tenho força dissipativa e força externa, a quantidade de movimento total conserva C. O que é isso? A quantidade inicial é a quantidade final de um corpo ou de vários corpos, né? Por exemplo, eu tenho uma colisão. Quando eu tenho uma colisão, se eu não tive... Eu estou estudando meus sistemas, então são dois corpos. Se eu não tive nenhuma força externa a esses dois corpos agindo, a quantidade de movimento que eu tinha antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento que eu vou ter depois. Beleza? Isso serve para calcular a velocidade de algum dos corpos ou a massa de algum dos corpos. Por quê? Porque a massa desse sistema
vezes a velocidade desse sistema inicial é igual à massa desse sistema vezes a velocidade final desse sistema. Então isso aqui, essa teoria, né, da conservação da quantidade de movimento, ela vai ser importante quando a gente estudar colisões, por exemplo, né? E aí eu estou falando de força interna, força externa, sistema. O que é isso, né? Então vamos ver aqui, ó, força interna e força externa. Elas são forças exercidas dentro ou fora de um sistema. Então, se ela é exercida dentro, ela é uma força interna. Se ela é exercida fora, ela é uma força externa. E o que é um sistema? Poxa, sistema é um corpo ou um conjunto deles, onde o estudo está sendo feito, né, que é objeto do estudo. Então, o que eu estou estudando? Por exemplo, se eu estiver estudando uma colisão entre dois corpos A e B, esses corpos A e B vão compor o sistema. Então, o sistema é composto pelo corpo A e B. Se eu estou estudando só o movimento de um corpo A, o sistema vai ser só esse corpo A. Tá? Então, se eu definir aqui o sistema, vamos definir aqui forças internas. Então, essas forças internas, o que elas são? Elas são forças que são exercidas entre esses objetos que compõem o sistema. Então, por exemplo, eu tenho nesse sistema aqui de cima, né, corpo A e corpo B, que eu estou estudando a colisão entre eles. Então, meu sistema é composto dos dois corpos. A força interna, as forças internas, elas podem ser a força que o corpo A exerce sobre o corpo B e o corpo B exerce sobre o corpo A. Essas forças são forças internas ao sistema. Já em forças externas, o que são forças externas? Elas são forças que são exercidas de fora para dentro do sistema. Ou seja, sobre ele. Então eu tenho o sistema, nesse caso A e B, né, os corpos A e B, e uma força externa a esse movimento, a esse sistema, desculpa. O que pode ser? Um exemplo, a força gravitacional, que ela está agindo, né, sobre esse sistema inteiro. Então, a força gravitacional, nesse caso, é um exemplo de força externa. E por que eu falei isso? Força interna, força externa. Por quê? Porque as forças internas, elas não alteram a quantidade de movimento de um sistema. Então, a força que A faz em B ou B faz em A, ela não vai alterar a quantidade de movimento desse sistema. Porque a quantidade de movimento desse sistema é a massa desse sistema, então, nesse caso, a massa de A mais a massa de B, vezes a velocidade desse sistema, que é a velocidade de A mais a velocidade de B. Claro, se eles estiverem indo em sentidos opostos, então a velocidade de um menos a do outro. Se eles estiverem indo em sentidos iguais, é a velocidade de um mais a velocidade do outro. Por quê? Porque a velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido. Então, se eles estiverem na mesma direção, lembra lá de soma de vetores, multiplicação de vetores, subtração de vetores? Então, se eu tenho os vetores indo para o mesmo sentido, eles estão com o mesmo sinal. Se um está indo contra o outro, na mesma direção, mas em sentidos opostos, um tem sinal contrário do outro, para poder fazer essa soma. Então, voltando aqui, né, forças internas, elas não vão alterar a quantidade de movimento de um sistema, tá? E a segunda informação, se a somatória das forças externas for nula, ou seja, for igual a zero, se eu tenho várias forças internas atuando num sistema, porém a somatória dessas forças é zero, por exemplo, eu tenho uma força para baixo, que é a força da gravidade, e uma força para cima, que é a força que o solo, por exemplo, nesse caso de dois corpos A e B, eles estão apoiados em alguma coisa, certo? Num solo, ou numa mesa, ou no que for. Eu tenho a ação da gravidade nesses dois corpos, contudo, eu também tenho a terceira lei de Newton para toda da ação e reação. Toda força tem uma força igual à contrária. Se eu tenho uma força para baixo atuando nesses corpos, e eles estão sobre a mesa coloca uma força para cima
atua, né, tem uma atuação de uma força para cima nesses corpos, com a mesma intensidade, com a mesma direção da força gravitacional, que está para baixo, só que em sentido oposto, então ela está para cima. Por isso que esse corpo não sai voando. Então você coloca esse corpo na mesa, ele não vai sair voando, por quê? Tem uma força para baixo e também tem uma força para cima, que dá uma resultante zero. Tem uma força para cá, outra para cá, com o mesmo tamanho, uma mais a outra dá zero. Elas se anulam. Então, quando isso acontece, a quantidade de movimento desse sistema também vai ser mantida. Então, eu dei o mesmo exemplo aqui, tanto para explicar a força interna, que não vai alterar a quantidade de movimento, quanto a força externa. Por exemplo, um motorista e um carro, né? Eu estou estudando o movimento do carro, por exemplo. O que compõe esse sistema carro? Compõe o carro em si, o pneu do carro, o volante, o banco, inclusive o motorista que está dentro lá, e as pessoas que estão dentro. Só que as forças que eu faço, desculpem, as forças que eu faço, por exemplo, a força que o motorista faz no volante, ou a força que o meu pé faz no pedal, ele não vai mudar a quantidade de movimento desse sistema. A massa total do sistema carro e a velocidade total do sistema carro, elas vão permanecer. Concorda? Por isso que não vai mudar. Então, a massa as forças internas, desculpe, as forças internas, elas não alteram a quantidade de movimento. Por quê? A força que o motorista exerce sobre o volante do carro, ou a força que o pé faz no pedal do acelerador ou do freio, não vai mudar nem a massa do sistema, que é a massa do carro, né? Porque continua lá, eu posso fazer algum movimento dentro do carro, mas a minha massa continua a mesma. E a velocidade do carro também não vai mudar. Ou seja, a quantidade de movimento dele não vai mudar. As forças que estão agindo ali dentro. E as forças externas? Por exemplo, força da gravidade. Eu tenho a força da gravidade agindo sobre o carro e a força contrária do asfalto sobre as rodas do carro. Por isso que ele não sai voando. Então tem uma força para baixo e uma força para cima, com o mesmo módulo e a mesma direção em sentidos opostos. Essa força sendo externa, né, ela sendo nula, essa somatória, ela também não vai alterar a quantidade de movimento desse sistema. Beleza? Então, dito isso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, vamos por o impulso. Porque o impulso, ele é a resultante de uma força que eu atuo num sistema ou num objeto. E o que é o impulso? Então, ele é uma grandeza também vetorial, porque ele relaciona a força resultante que está sendo atuada no sistema pelo tempo dessa aplicação. Então, o que é o impulso? É a força resultante atuando no sistema vezes o intervalo de tempo de aplicação dessa força. Um exemplo. É uma pessoa balançando, está no balanço. Eu vou e impulsiono ela, dou o impulso. O que é isso? O sistema, né, pessoa mais balanço, ele estava lá. Eu cheguei com uma força externa, fiz uma força durante um certo tempo. Essa força atuando, essa força aqui, né, uma força resultante atuando por um intervalo de tempo, aplicou impulso nesse sistema. Né? E aí, dessa definição de impulso, também veio uma definição que o impulso de uma força resultante, ou seja, o impulso de uma força, né, que é exercido sobre um objeto qualquer ou um sistema durante um intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento desse sistema. Ou seja, eu tinha uma quantidade de movimento antes de aplicar essa força,
aplico essa força, o que vai acontecer? Eu vou ter uma variação da quantidade de movimento. Então, depois que eu apliquei a força, o meu sistema ele vai ter a mesma velocidade, porém ele vai ter a mesma massa, desculpa. Então, voltando. Voltando. Então, teorema de impulso. O que esse teorema do impulso fala? Ele fala que o impulso da força resultante, ou seja, o impulso, o que ele é? Ele é igual à variação da quantidade de movimento. O que é isso? O meu sistema ele tinha uma quantidade de movimento inicial. Então, o que é uma variação? Variação é o valor final de alguma variação de qualquer coisa. É o valor final dessa coisa menos o valor inicial. Por exemplo, aqui, a variação de tempo. O que é a variação de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. A gente costuma chamar aqui coisas iniciais, em vez de colocar um índicezinho i, colocamos o índice 0, então t0. T0 é o tempo inicial. E o tempo final é um tempo t qualquer. A mesma coisa é aqui, esse teorema do impulso, ele fala que o impulso, né, que a gente viu aqui, que é a força resultante vezes o intervalo de tempo que essa força é aplicada, ele também é proporcional, ele é igual à variação da quantidade de movimento desse sistema. Então, a massa desse sistema vezes a velocidade que ele tinha antes da aplicação dessa força vai ser igual à massa desse sistema vezes... Não, desculpa, não vai ser igual a nada. A massa que... Então vamos lá. O que vai ser o impulso? O que o teorema do impulso fala, né? Que se eu pegar a massa de um sistema vezes a velocidade que ele tinha antes de eu aplicar uma força e pegar a quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento inicial. Puta, de novo, vamos lá. Desculpa, hein? Tá difícil hoje, tá difícil. O que o teorema do impulso fala? Fala que se eu pegar a quantidade de movimento de um sistema depois que eu apliquei uma força nele, ou seja, depois que eu apliquei o impulso nele, ou seja, a massa dele vezes a velocidade que ele ficou depois dessa aplicação dessa força, e diminuir da velocidade que ele tinha antes vezes a massa desse sistema, que continua a mesma, se eu diminuir a quantidade de movimento final menos a inicial, eu também vou ter esse impulso gerado, que é o que diz essa fórmula aqui de cima, né? Então, como é que eu chego nisso, né? Como é que eu chego nesse teorema? Poxa, pela segunda lei de Newton, eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. Beleza. E pela definição de impulso, eu sei que impulso é força vezes a variação do tempo que essa força foi aplicada. Poxa vida, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir essa formuleta aqui, né? Vou substituir força nessa do impulso aqui de cima. Só que antes de fazer isso, o que é aceleração? Aceleração não é a variação da velocidade no tempo? Sim, é a variação da velocidade no tempo. Então, eu vou substituir essa aceleração pela definição dela, variação de velocidade em relação à variação do tempo. Então, eu sei que força é massa vezes aceleração, que é variação de velocidade pela variação do tempo. Bom, o que eu vou fazer aqui? Essa variação de tempo está dividindo aqui, né? Eu vou passar multiplicando para o lado de cá. Então, eu tenho que força resultante vezes variação do tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade. Poxa, o que é isso aqui, ó? Força vezes a variação do tempo. É o próprio impulso. Então, é o próprio impulso aqui, ó. Força vezes variação do tempo é o próprio impulso. E aí ele é igual a massa vezes a variação da velocidade. O que é a variação da velocidade? É velocidade final menos velocidade inicial. Então, se eu tenho velocidade final, tenho velocidade inicial, eu vou multiplicar, né? Massa por esse e massa por esse. Então, impulso é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial.
O que é massa vezes velocidade? Quantidade de movimento. Se aqui eu tenho a velocidade final, aqui a quantidade de movimento final. Então, massa vezes velocidade final é quantidade de movimento final. Menos massa vezes velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial é variação da quantidade de movimento. Ou seja, conseguimos explicar o teorema do impulso aqui. Beleza? Bom, dito tudo isso, vamos a alguns exercícios para tentar explicar relacionados a essas definições que acabamos de ver. Tá? Deixa eu só ligar a luz aqui, peraí. Então vamos lá, vamos a alguns exercícios, a realização. Peraí, deixa eu ver coisa aqui. Bom, dito isso, vamos à realização de alguns exercícios, utilizando esses conceitos já vistos, ou alguns conceitos já vistos até aqui, para tentar sedimentar um pouco as informações. Então vamos lá, primeira questão. Em desenhos animados é comum vermos a personagem. Deixa eu só. Pronto. Então vamos lá. Então a primeira questão. Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando o ar contra uma vela para compensar a falta de vento. Então, ou seja, o cara tem uma vela lá, né? Tem como se fosse um barco a vela, aí não está ventando, ele assopra na vela para fazer o carrinho andar, né? Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Falou, pô, será que isso é verdade mesmo ou só acontece em desenho, né? Para isso, usaram dois pequenos carros plásticos, A e B. Então, carro A e carro B. Instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. Então, ou seja, aqui tem aqui uma cartolina parabólica, né? Ela é côncava, né? Parabólica. Colocou uma cartolina parabólica nos dois carrinhos. Bom, no carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco. Então no carro A fizeram igual o carrinho de desenho, né, que ele colocou aqui em cima. Eu tenho a vela em forma de parábola, né? Então eu tenho a vela em formato côncavo. Tem um ventilador que está direcionado para a vela. E no carro B fizeram a mesma coisa, manteve igualzinho. O que fizeram? Só mudaram esse ventilador e colocaram ele para trás, tá bom? O resto, as características estão as mesmas, né? As características físicas do barco, a massa, o formato da cartolina, tudo foi mantido. Aí aqui, as figuras representam os carros produzidos. Então tem o carrinho A e o carrinho B. O carrinho A, ele tenta, mais uma vez ele falando aqui, ele tenta simular a situação dita nos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Bom, então ele mostrou o carro A, mostrou o carro B. Explicou aqui a construção deles dois. Então, vamos lá. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias do carro A, VA, e do carro B, VB, para o mesmo intervalo de tempo. Então, ou seja, mediram a velocidade dos carrinhos. Bom, a respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que... Então, o que ele está pedindo aqui? Para onde o carro A se movimenta, para qual sentido que ele se movimenta, né? Se ele vai para a esquerda,
se ele vai para esquerda ou se ele vai para a direita. E se o carro A anda mais rápido que o carro B. Tá vendo? Ele está relacionando aqui, ó, sempre as velocidades de A e B. Ou o carro A é mais rápido que o B, ou o B é mais rápido que o A. Bom, vamos começar pelo carro B. O carro B, ele está parado. À medida que a ventoinha é ligada, o que acontece? O ar que estava parado, ele começa a ir para cá, certo? A ventoinha começa a empurrar o ar. E lei da ação e reação. Se o ar está empurrando para cá, ele pega e empurra o carro para lá. Ou seja, se eu tenho uma força aqui para a esquerda, eu vou ter outra força para a direita de mesma intensidade e mesma direção. Então, o que acontece? O carro B, ele anda para a direita. VB. Ele anda para a direita. Tá bom, o carro B anda para a direita. Essa vela, claro, ela vai ter o ar vai bater nela, vai ter um pouco de resistência. Contudo, como ela é parabólica, né, ela é côncava, o ar está batendo aqui. Esse sentido côncavo dela, né, ela faz com que o ar ele se dissipe um pouco, não é um chapadão que o ar bate aqui. Então, de repente, uma possibilidade, se essa cartolina aqui fosse reta, eu teria que ter aqui bastante fluxo de ar para vencer essa resistência da cartolina. Como a cartolina aqui é uma parábola, então o ar vem, ele bate aqui, ó, e sai pelas laterais, né? Esse formato ele propicia isso. Então a resistência do ar é menor. De qualquer forma, o carro vai com uma velocidade B para a direita. E o carro A, ele vai para a direita ou para a esquerda? Bom, vamos ver. Eu tenho um ventilador aqui que ele tá fazendo, o ar está parado, né, no começo, tudo desligado, o ar está parado. Bom, esse ventilador fez uma força para lá, girou, porque o ar está se deslocando para a direita, né? Ele começou a se deslocar para a direita. Teoricamente, ele iria fazer uma força de reação para a esquerda, porque o ar se desloca para um lado, faz com que o carrinho se desloque para o outro. Então eu jogo o ar para um lado, o carrinho vai para o outro. Então, se não existisse essa cartolina aqui, o carrinho se deslocaria para a esquerda. Porém, a cartolina está aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma cartolina reta aqui. Se eu tiver uma cartolina reta, o ar está batendo nessa cartolina aqui e ele está se dissipando igualmente para todos os lados. Ele vai para cima, vai para o lado, vai para baixo, está reto, está se dissipando. Se essa cartolina fosse reta, esse carrinho não iria se movimentar. Por quê? Porque eu tenho uma força, né, vindo para cá do ar na cartolina, só que essa força está sendo dissipada para todos os lados aqui de forma igual. Então eu tenho força para cima, força para baixo, força para o lado e para o outro. E eu tenho as rodas do carrinho em um sentido que está nesse sentido, né? E está perpendicular aqui ao plano da cartolina. Então esse ar, a força dele está indo para baixo, está indo para cima, está indo para os lados. Como a roda do carrinho, ele tem que ter uma força para ir perpendicular a essas forças do ar, ele não vai se movimentar. Porém, ela não está reta, ela está curva. Ela está curva sim. Então tem um ventilador fazendo força para cá. E esse vento ele bate nessa cartolina, claro, um pouco vai para cima, um pouco vai para baixo. Não interessa para o carrinho andar. Então, esse daqui vem para cá, bate, um pouco vai para baixo, um pouco vai para cima.
essas forças para baixo e para cima não faz o carrinho andar, né? Só que o que faz o carrinho andar? É a força que o ar bate aqui e volta para trás. Ou seja, para onde que o ar está indo, né? Ele está indo para trás. Por quê? Porque ele está batendo na cartolina e voltando para trás, porque ela tem esse aspecto côncavo. Então ele bate, uma parte sobe e desce, não interessa para a gente, mas uma parte vai para trás. Essa parte que vai para trás, né, ela sai desse sistema, certo? Essa força que está batendo aqui, né, desse ar vindo para cá, você concorda que ela está ficando dentro do sistema do carrinho? Ela está batendo nessa cartolina e aí sim indo para trás. Ou seja, acontece o mesmo que acontece aqui. Eu tenho uma força para trás. A força para trás faz com que o carrinho ande para a direita. Então esse carrinho não vai ficar parado. Ele vai andar para a direita. Então se ele andar para a direita, eu já posso tirar fora a letra C. Olha lá, ó, se move para a direita. Para a esquerda, desculpa, ele não vai se mover para a esquerda. A letra E também, ele move para a esquerda. Não vai acontecer isso. Estou ruim de mouse aqui, hein? A letra A diz que ele fica parado. Não, ele se movimenta para a direita. Ficou assim, ou letra B ou a letra D. Qual que é a diferença entre elas? Bom, está falando aqui que o VA é maior que 0 e VB é maior que VA. Ou seja, o B vai se movimentar mais rápido que o A, na letra B. E na letra D, ao contrário, está dizendo que o B é menor, é maior que 0, né? O VB é maior que 0, porém menor que VA. Então, a letra B está dizendo que VB é maior, os dois são maiores que 0, certo? Os dois são maiores que 0. Na letra B, o carrinho B se movimenta mais rápido que o carrinho A. E na letra D, o carrinho A se movimenta mais rápido que o carrinho B. Poxa, quais carrinhos vão se movimentar mais rápido? Lembra que eu falei aqui? Aqui esses ventiladores são iguais, então eles têm o mesmo fluxo de ar, eles geram a mesma força no ar, tá? Nesse caso aqui, toda a força está sendo jogada para trás, certo? Então tem uma força F aqui, ó. Por quê? Toda a força F que sai do ventilador está sendo jogada para trás aqui. Nesse caso, eu tenho uma força F que sai do ventilador também. Só que ela está sendo jogada contra a cartolina. Uma parte dela sobe, a outra parte dela desce e outra parte vai para trás. Então essa parte F' aqui, que faz com que o carrinho ande, ela é menor do que F. Certo? Então, ou seja, a força que faz com que o carro A ande é F'. A força que faz com que o carro B ande é F. F é menor que F'. Pela segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração, a minha massa é igual do carrinho A e do carrinho B, certo? Ele fala aqui no enunciado, ó, que a massa é a mesma. Se a massa é a mesma, eu tenho uma força para o carro A menor do que do carro B, eu vou ter uma aceleração do carro A menor do que do carro B. E o que é aceleração? É variação da velocidade em relação ao tempo. Se a minha aceleração é menor, a minha velocidade também vai ser menor. Então, se a aceleração do carro A é menor porque a força resultante que faz ele andar é menor do que a força resultante que faz o carro B andar, consequentemente a aceleração do carro A vai ser menor do que a do carro B, que consequentemente a velocidade do carro A vai ser menor do que a velocidade do carro B, que é a letra B. Tá bom? Então, esse exercício ele contemplou leis de Newton, ele contemplou até quantidade de movimento,
ele contemplou o impulso da força porque estava parado, né? Isso aqui estava parado e deu um impulso e começou a se movimentar. Bom, então vocês viram que essa questão contemplou alguns aspectos aí teóricos, né? De você entender o funcionamento das coisas, por trás das coisas. Vocês viram que não teve nenhuma conta. Bom, vamos para a questão 2 então. Vamos lá. Muitos carros possuem um sistema de segurança para os passageiros chamado airbag. Esse sistema consiste em uma bolsa de plástico que é rapidamente inflada quando o carro sofre desaceleração brusca, interpondo-se entre o motorista e o painel do veículo. Ou passageiro, desculpa, e o painel do veículo. Ou o motorista e a direção. Né? Então, em uma colisão, a função do airbag é... Qual que é a função dele, né? É aumentar o intervalo de tempo de colisão entre o passageiro e o carro, reduzindo a força recebida pelo passageiro, ou aumentar a variação de momento linear do passageiro durante a colisão, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro, ou diminuir o intervalo de tempo de colisão entre o passageiro e o carro, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro, ou diminuir o impulso recebido pelo passageiro devido ao choque, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro. Bom, esse exercício é um exercício de impulso mesmo, né? Por quê? Porque ele fala de colisão e a colisão eu tenho uma brusca desaceleração, você tem uma brusca desaceleração, eu tenho uma força contrária, né? Na verdade eu tive uma atuação de uma força durante um intervalo de tempo e a força resultante vezes intervalo de tempo é impulso. Então ele sempre fala aqui, ó, intervalo de tempo, né? Aumentar a variação, intervalo de tempo. Então ele está falando de impulso. Bom, a gente sabe que, deixa eu colocar a lousa aqui. A gente sabe que impulso é igual a força resultante vezes intervalo de tempo, certo? Bom, o que eu faço aqui? Esse meu impulso, o impulso da força, ele, pelo teorema do impulso, ele pode ser também igual à variação da quantidade de movimento do sistema, certo? A quantidade de movimento do sistema, essa variação de quantidade de movimento do sistema, ela não vai mudar. Porque o carro estava vindo e bateu. Então, a força interna do sistema sua com o painel, ele não vai fazer com que a variação de quantidade de movimento, ela mude. Por quê? É uma força interna. Eu não tenho variação disso aqui. Isso aqui não muda. Essas forças internas, elas não interferem na quantidade de movimento. Então, se elas não interferem na quantidade de movimento, elas não vão interferir no impulso. Ou seja, o meu impulso vai ser o mesmo. Só que, se o impulso é constante, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso mudar a força ou o intervalo de tempo de aplicação dessa força. Se eu aumentar o intervalo de tempo, a força diminui. Por quê? Porque mantém constante o meu impulso. O meu impulso é constante, então o impulso ele é a multiplicação de duas coisas. Se eu diminuo uma dessas coisas, para essa multiplicação continuar sendo sempre a mesma, para esse resultado ser sempre o mesmo, eu tenho que aumentar a outra. Um exemplo numérico, por exemplo, aqui, ó. 10 é igual a 2 vezes 5. Certo? Esse 10 ele não vai mudar de valor, ele sempre vai continuar o mesmo. Tá? Sempre vai continuar o mesmo. Poxa, então esse 10 sempre vai continuar o mesmo. Se eu aumentar esse 2 aqui, né, colocar aqui 2,5, então eu aumentei o 2, certo? Peguei aqui,
Aumentei esse carinha. O que eu tenho que fazer com 5? Né? Para continuar dando 10 aqui. 2,5 vezes quanto que é 10? É vezes 4. Então eu aumentei o 2 e diminuí o 5 para continuar dando 10. Entendeu? Então se eu aumento um, eu diminuo o outro para manter o valor constante. Então para manter esse valor constante e para eu diminuir a força, que é o que eu quero, porque o airbag está lá para diminuir a força, né? O que eu tenho que fazer? Aumentar o intervalo de tempo. Se eu aumentar o intervalo de tempo, a força diminui. E qual que é a alternativa que fala isso? A letra A. Olha lá, aumenta o intervalo de tempo de colisão, ele aumenta o intervalo de tempo, reduzindo a força. Por quê? Porque o impulso vai ser constante. Então, aumentando o tempo, o intervalo de tempo dessa força, a força vai ser menor, porque o impulso vai ser o mesmo. Beleza? Bom, vamos lá para a questão 3 então. Bom, durante o reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação espacial. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Bom, a pergunta: qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Então, ou seja, eu tenho aqui, vou fazer uns desenhos aqui agora. Eu tenho no cosmonauta em preto, eu tenho a bomba em vermelho, que pesa 360 quilogramas e vai ficar com uma velocidade, então aqui a massa dela 360, o módulo sempre, né? A velocidade 0,2 metros por segundo. Tem o cosmonauta aqui que tem a massa de 90 quilogramas e a velocidade de x, que eu não sei, metros por segundo, que é o que eu quero saber, na verdade, né? Os dois estão, esse sistema, ele está visto em relação à estação espacial. Então, primeiro eles estão parados. Então, qual que é aqui o meu sistema? Qual que é o meu sistema? É o cosmonauta mais a bomba, né? Bom, se eu não tenho força externa nenhuma agindo, não tenho nada, eu tenho que a quantidade de movimento ela permanece constante. Então, o que eu tenho aqui, a quantidade de movimento do sistema final é igual à quantidade de movimento do sistema inicial. Qual que é a quantidade de movimento do sistema inicial? É zero, não é? Por quê? Porque inicialmente o meu sistema estava parado. Ele não tinha, então, a massa do sistema aqui vezes a velocidade final, ela é igual à massa do sistema vezes a velocidade inicial. A velocidade inicial era zero. Se a velocidade inicial é zero, o QI é igual a zero. Se o QI é igual a zero, o QF é igual a zero. Então, QF igual a zero. A quantidade de movimento desse sistema após esse empurrão, a quantidade final de movimento do sistema final, né, é zero. Tá, mas quanto que é a quantidade de movimento do sistema? É a soma da quantidade de movimento dos dois. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de movimento do cosmonauta, que é a massa dele vezes a velocidade. Vou colocar aqui C, velocidade de cosmonauta. Coloquei a velocidade C. Ela vai ser igual. Por quê? Porque a soma das duas, desculpa, né? A soma das duas. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui. Aí. Mais ela, né? Mais a quantidade de movimento da bomba, que é a massa da bomba
vezes a velocidade da bomba. Então aqui é a velocidade da bomba, massa da bomba e massa do cosmonauta. Massa do cosmonauta. Isso aqui, a soma, né, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a quantidade de movimento final é zero. Então vamos substituir. Bom, a massa do cosmonauta é 90. A velocidade eu não sei, é o que eu quero saber, x. Mais a massa da bomba é 360. Vezes a velocidade que a bomba ficou, 0,2, é igual a zero. E aí eu achar o x dessa equação. Então é 90 vezes x vai ser igual a 360 vezes 0,2 vai dar 72. Então x vai ser igual a 72 divididos por 90, que é, vamos fazer a continha aqui do lado, 72 divididos por 90. 72 é menor que 90, então tem que botar uma vírgula aqui, vai dar mais aqui. Bom, 72 vezes, quanto que é alguma coisa vezes 9 para dar 72, certo? É 8. Então aqui é 8 vezes 9, 72. 72, 0 e 0,8. Então x aqui é igual a 0,8 metros por segundo, que é a resposta que nós estamos procurando, mais conhecido como letra E. Letra E. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. Bom, um objeto desloca-se com momento linear igual a 50 kg vezes metro por segundo. Então, o que é isso? O momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. E o que é quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Mas choca-se com uma parede e gasta 0,02 segundos para parar. Por meio do teorema do impulso, determine o valor da força necessária para esse objeto. Então, vamos lá. Qual que é o teorema do impulso, né? O que o teorema do impulso fala? O teorema do impulso fala que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Bom, se eu tive um choque e esse objeto parou, eu vou ter que a velocidade final desse objeto é zero, certo? Então, eu tenho aqui que a variação da quantidade de movimento, ela é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tá? Bom, vamos lá, vamos substituir. O que é a quantidade de movimento? É massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Velocidade final, ele está parado, é zero. Ele parou, né? É zero. Então eu tenho que a variação da velocidade vai ser, da quantidade de movimento, desculpa, vai ser zero menos a massa vezes a velocidade inicial. Ou a quantidade de movimento inicial. Então, se a quantidade de movimento inicial é 50, que ele falou aí, eu tenho que o delta aqui vai ser igual a menos 50. Né? Isso aqui é o QI. Isso aqui é o QI. E o QI ele falou no enunciado que é 50 kg vezes metro por segundo. Bom, eu sei também que o impulso é força resultante vezes o intervalo de tempo que demorou para
para essa força atuar, né? Tá aqui embaixo. Bom, eu sei que o intervalo de tempo, ele falou no enunciado, é 0,02 segundos. Nossa, tá ruim isso aqui. 0,02 segundos. Então, substituindo aqui, da força do impulso, que o impulso eu sei que é 50, é igual a força resultante vezes ΔT. Então, eu sei que aqui é 50, é igual força resultante vezes 0,02. Força resultante vai ser igual a 50 divididos por 0,02. Bom, o que eu vou fazer aqui? 50 divididos por 0,02 vai ser igual a... deixa eu ver aqui se eu não falo besteira. Talvez não. 2.500 newtons. Que é a resposta que a gente quer, mais conhecido como letra D, de dado. Então, teorema do impulso. Bom, nova questão, questão 5. Um carro de massa igual a 1.200 kg desloca-se com uma velocidade inicial, com uma velocidade igual de 36 km por hora. Quando o motorista acelera o veículo, passa a se movimentar com velocidade igual a 54 km por hora. Se o tempo gasto na mudança de velocidade foi de 2 segundos, determine a força resultante que agiu sobre o veículo. Então, ou seja, é muito parecido. O que o teorema... Eu tive uma força agindo por um determinado instante de tempo, ou seja, tem um impulso. E o que o teorema do impulso fala? O teorema do impulso fala que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso vai ser o quê? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final, ele fala aqui, né? Deixa eu pegar aqui os dados e vou transmitir para cá, para a gente já não fazer coisa aqui. Eu sei que a massa é 1.200 quilos. A velocidade inicial é 36 km por hora. A velocidade final vai ser 54 km por hora. E o intervalo de tempo, que a força foi, o tempo gasto para mudança de velocidade, ou seja, a duração do impulso da força foi de 2 segundos. Então vamos voltar aqui. Marquei aqui, tá? Então tem a massa 1.200, tem a velocidade inicial 36, velocidade final 54 e o intervalo de tempo 2. Aqui só um detalhe. Eu não tenho todas as unidades no sistema internacional. Elas não estão no sistema internacional. O meu sistema internacional é metros por segundo da velocidade, certo? Então eu vou passar esses quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu faço essa conversão? Vamos lá. Vou fazer um adendo aqui. Então eu tenho quilômetros por hora e quero transformar eles em metros por segundo. Bom, quantos metros eu tenho em 1 quilômetro? Então, ou seja, 1 quilômetro é igual a quantos metros? Porque eu tenho quilômetros por hora e quero passar para metros por segundo. Então eu vou transformar primeiro quilômetros. 1 quilômetro é igual a quantos metros? É
0,001 metros. Desculpa, 1 quilômetro é 1000 metros. Estou viajando. 1 quilômetro. Desculpa, tá ruim isso aqui. Pera aí, gente. Vamos lá. 1 quilômetro é 1000 metros. Certo? E uma hora? Quantos segundos é uma hora? É 3.600 segundos. Por quê? Em uma hora eu tenho 60 minutos e em um minuto eu tenho 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, se eu quiser quilômetro por hora para metros por segundo, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer essa divisão. Não tem 1 quilômetro divididos por uma hora é igual a 1000 metros divididos por 360 segundos. Então, o que eu faço aqui nessa divisão? Eu pego e corto um zero com zero, um zero com zero. 10 divididos por 36 é a mesma coisa que 1 divididos por 3,6. Então, ou seja, quando eu tenho quilômetro por hora e quero passar para metro por segundo, eu divido o número por 3,6. Bom, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quiser fazer o caminho oposto, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Tá? Então é por isso que esse 3,6 famoso ele surge disso aí. Tá bom? Então vamos continuar o exercício aqui. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui de baixo. Então a gente acabou de ver que... Aí, vamos lá. Isso aqui é igual a 36 divididos por 3,6, que é igual a 10 metros por segundo. Isso aqui é 54 divididos por 3,6, que é igual a... Vamos dividir aqui. 54, 3,6. Então, eu vou fazer aqui... dá 1... Tá. Tá 15. Então vamos fazer aqui 54 por 3,6. Dá 1, né? 54 menos 36 daria 18, né? Dezoito vírgula 0,50. Como eu tenho uma vírgula aqui, o meu resultado vem uma vírgula para cá. Então dá 15 metros por segundo. Beleza? Então eu tenho que o meu impulso vai ser igual a massa 1.200 vezes velocidade final 15
menos a massa, 1.200, vezes velocidade inicial, 10. Então, o impulso vai ser igual 1.200 vezes 15, menos 1.200 vezes 10, vai ser igual a 1.200 vezes 5. Fazer 5, 10 vai uns 6.000. 6.000 quilograma vezes metro por segundo. Então, meu impulso vai ser 6.000. O impulso. Quanto que é a força? Poxa, a gente sabe que impulso é força vezes ΔT. Se o ΔT é 2 e o impulso é 6.000, vou colocar aqui, ó, 6.000 é igual a força vezes ΔT 2. Força é 6.000 divididos por 2, que é 3.000 newtons. Resposta. Mais conhecido como letra D. Beleza? Bom, vamos então ao último exercício. Ele diz que um brinquedo muito simples de construir que vai ao encontro das ideias de redução, reutilização e reciclagem de lixo é o retratado na figura. A brincadeira em dupla consiste em mandar um bólido, esse negócio aqui, né, esse corpo aqui, de 100 gramas, feito de garrafas plásticas de um lado para o outro. Quem recebe o bólido mantém suas mãos, né, ou seja, pega aqui, né, uma mão em cada manopla dessa, fica juntas, ou seja, os dois fios ficam juntos, e ele recebe isso. Enquanto o que manda, que está do outro lado desse carinha, do outro lado desse cara, também tem essas duas mesmas manoplas. Então ele pega e abre isso. Ele abre, essa força, né, faz com que essas duas linhas abram e imprimam uma força em cima desse corpo, que ele vai ser jogado em direção a outra pessoa. E ele imprime uma força variável. Então, ou seja, com o passar do tempo, essa força vai aumentando até chegar em 0,2 segundos. A partir disso, né, ou seja, esse tempo aqui é o tempo é o ΔT, certo? É o tempo de aplicação da força. Então, por quanto tempo ele aplica a força? Então, no comecinho desse tempo, então ele vai começar a abrir. Começa a contar o tempo. Então, essa força, ela não vai ser constante, ela vai aumentar, cada vez mais até 0,2 segundos. A partir desse momento, ela começa a diminuir até 0,6. Tá? Então, ou seja, o tempo de aplicação dessa força é 0,6 segundos. Tá? Bom, considere que a resistência ao movimento causada pelo ar e pelo atrito da garrafa com os fios sejam desprezíveis, ou seja, eu não tenho nenhuma força externa, só tenho força interna ao sistema. Tá? Ou seja, essas forças internas não modificam a quantidade de movimento desse sistema. E a segunda consideração, o bólido, o tempo que um bólido necessita para deslocar de um extremo ao outro é igual ou superior a 0,6. O que isso quer dizer? Quer dizer que 0,6 segundos. Olha que coincidência ou não. Por quê? Quando a pessoa que abre a cordinha, esse tempo que ela abre é 0,6 segundos. Então, a partir de 0,6 eu não tenho força, nenhuma força imposta a mais aqui. Tá? E se esse tempo ele é no mínimo 0,6, ou seja, eu imprimi a força a todo momento aqui. Eu imprimi a força a todo momento. Então, dessa forma, iniciando a brincadeira com o bólido, em um dos extremos do brinquedo, com velocidade 0, a velocidade de chegada no outro extremo em metros por segundo é. Então, ou seja, ele tem uma velocidade inicial 0. Tá? Então, vamos lá.
Vamos aqui de novo, né? Então, teorema do impulso. Variação da quantidade de movimento. Então, impulso é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a massa vezes a velocidade inicial menos massa vezes velocidade inicial. Se ele estava parado e começou a se movimentar, a velocidade inicial é 0. Qualquer coisa, eu tenho que a massa também do meu brinquedinho aí é 100 gramas. Qualquer coisa vezes 0 é igual a 0, certo? Então eu vou ter que meu impulso vai ser igual a massa vezes a velocidade final, que é o que eu quero saber. A velocidade final que eu quero saber, a velocidade de deslocamento dele. Bom, a massa eu tenho, que é 100 gramas. Ou, passando isso para sistema internacional, 0,1 kg. Sempre atentar para as unidades. Tem que estar tudo no sistema internacional. O sistema internacional de massa é quilo. Então, vou passar a massa já para quilo, 0,1 kg. Então, ou seja, eu tenho a massa, a velocidade final que eu quero e o impulso. Será que eu tenho impulso? Eu acho que sim. Por quê? O que é o impulso? Não é força vezes o intervalo de tempo que essa força é aplicada? Poxa vida. Eu tenho força e tenho tempo aqui, ó. Então, a cada intervalo de tempo, eu vou ter uma força diferente. Então, por exemplo, 0,1 segundo, tem uma força aqui de 4, 0,2 de 8, 0,4 de 4, 0,6 de 0. E qual que é a força resultante? Né? Por quê? Porque o impulso ele trabalha com força resultante. Qual que é a força resultante? Não é a soma de cada forcinha dessa? Então, nesse tempo eu vou ter essa força aqui. Né? Nesse tempo eu vou ter essa força aqui. Então, se eu for somando todas essas forças, eu vou ter a força resultante da minha fórmula do impulso, que é a força resultante vezes o ΔT. ΔT eu sei. Por quê? Porque essa força resultante ela demora 0,6 segundos para acontecer. Tá? Poxa, e qual que é a força resultante, né? Qual que é o impulso aqui? Não é a área desse cara? Se eu pegar a área desse cara aqui, a área desse triângulo, eu vou estar somando todas as forças vezes o ΔT. Essa soma inteira aqui, ó, eu vou ter essa força resultante vezes o ΔT, vai ser o impulso, que é a área desse cara. Então, quanto que é a área? Né? A área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. Quanto que é a base? Então, isso vai ser igual ao impulso. Então, quanto que é a base? É 0,6. Quanto que é a altura? É 8 divididos por 2. Esse impulso meu aqui vai ser 0,6 vezes 8, 4,8 divididos por 2, 2,4. Newton segundo. Bom, se meu impulso é 2,4, eu vou vir aqui e colocar ele aqui, ó. Que maravilha. Por quê? Porque eu tenho a massa, vou ter o valor do impulso, sei a velocidade final. Então, vou colocar aqui embaixo para não. Impulso é massa vezes velocidade final. Impulso é 2,4. A massa em quilograma, 0,1. Vezes a velocidade final. Ou seja, a velocidade final vai ser igual a 2,4 divididos por 0,1, mais conhecido como 24 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial
a velocidade final, desculpa, do objeto, que ele estava parado e ficou em movimento de 24 metros por segundo ao quadrado, mais conhecido como letra C. Tá bom? Pessoal, é isso. Aqui está o gabarito também na apresentação. Vou deixar ela em PDF para vocês. Espero ter conseguido explicar um pouco melhor, com exemplos agora, essas grandezas físicas aí, tá bom? De impulso e quantidade de movimento. Beleza? Obrigado, até mais.